Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Você que acompanha o Notícias Agrícolas sabe que lá em Chicago a cotação teve um dia bastante tranquilo aí, sem grandes oscilações, encerrando com altas pequenininhas aí de 3 pontos nos principais vencimentos. Mercado à espera aí do próximo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve ser divulgado ainda essa semana. De qualquer forma, a gente já tem os números de qualidade de lavouras lá nos Estados Unidos e principalmente em relação ao andamento do plantio por lá. Imaginava-se que os americanos pudessem ter concluído aí a área de soja. No último relatório, a previsão era de que já tinham sido plantados aí 92%, mas não deu para completar a área não. E quem comenta os números para a gente é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui o Vlamir já com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos começar com esses números, Vlamir, que acabaram de sair. Depois a gente fala um pouquinho do mercado e a tendência aí para os preços, pode ser? Seja bem-vindo. Isso aí, Alex. Boa tarde a todos. A situação do relatório aí que veio das lavouras não é nada boa, é a pior da história da safra americana até agora. O quadro dá sinais aí que nem você comentou, né, que esperava. Plantio até a semana passada estava em 92%, agora veio 96% no relatório. Ainda tem 1.300.000 hectares mais ou menos para ser plantado e o período passou. Então, o que vem agora do USDA aí, a gente acredita que o USDA, se vier com dados reais, ele vai ter que confirmar uma redução da área da soja de uma maneira bastante importante aí para essa nova estimativa aí que vem no final de semana, né? Vamos confirmar esses números então, Vlamir. 92% era o índice da semana passada. Evoluiu, mas foi para 96%, ou seja, não conseguiram nem concluir o plantio daquela área que estava faltando. Você lembrou, você fez as contas aí, 4% sem plantar é 1.300.000 hectares sem a soja, sem a previsão de soja, certo? Exatamente. Em anos normais, a safra americana já estaria numa fase de florescimento, né? Agora na metade de julho. Dá tempo de plantar ainda, Vlamir? Olha, completar esses 4%? Plantar, eles podem plantar até em setembro, né? A questão é que eles não vão colher, porque depois vem o inverno, lá no mês de setembro, outubro, começa a esfriar com geadas, e outubro, novembro vem neve, e se pegar uma geada aí na época que vai estar na fase de florescimento e formação da várzea, vai perder toda a lavoura. Então, hoje, essas áreas que não foram plantadas, o risco aumenta muito, né? Então, aquele relatório que o USDA divulgou, reduzindo a área de plantio de soja, no final das contas, estava certo, Vlamir? Olha, Alex, agora com esse relatório ainda de falta de lavoura a ser plantada, eu acho que o USDA, que todo mundo levou um susto naquele relatório de 32.400.000 hectares de soja, eu acho que ele pode estar bem certo naqueles dados, que eles não conseguiram plantar. O número do plantio nessa semana pode que ele venha confirmar, e aí o mercado ele tem que reverter todas essas perdas que ele teve nos últimos dias e voltar aos patamares aí daquela sexta-feira, daquela última relatório de da sexta-feira retrasada, né? Duas sexta-feiras que passaram. Então, o quadro do momento é um quadro positivo para as cotações da Bolsa. Agora, tem um outro dado que ainda está chamando a atenção, Vlamir, que é a qualidade das lavouras. Na semana passada, a gente tinha entre boas e excelentes, condições boas e excelentes das lavouras, 54%. Caiu, Vlamir, 53% hoje. Exatamente, Alex. Então, esse número, o mercado esperava uns 56%, 57% de lavouras boas e excelentes, que mesmo que viesse dentro da expectativa, seria uma situação muito ruim para a safra americana. Se a gente comparar, o ano passado tinha mais de 70% das lavouras boas e excelentes. Hoje, com 53%, é o pior momento da safra americana da história
para essa época do ano, agora já indo para metade de julho. Então, as lavouras estão muito ruins e o potencial produtivo dessa safra hoje, nessa condição do momento, ele provavelmente ele não chega a 100 milhões de toneladas se a gente avaliar o quadro da qualidade da lavoura dessa semana. É uma situação bastante complicada, portanto, aí, e tem a questão da germinação. O USDA informou que 90% das lavouras já germinaram, contra 83% da semana passada. 100% em 2018, 98% média dos últimos 5 anos. Ou seja, 10% somente das plantações já estão na fase de florescimento, contra 44% no mesmo período do ano passado, aquilo que você estava falando, hein, Vlamir? Exatamente. Essa condição de atraso vai jogando as lavouras para começar a florescer para frente. Agora entra numa fase que há indicativos que pode ter tempo seco e calor aí nas próximas semanas. Então as lavouras vão entrar num florescimento num período que vai esquentar talvez muito. E aí, além de tudo, vai ter perda de flor, abortamento. Então, o quadro, como diz o relatório, a qualidade das lavouras é a pior da história deles nesse momento. E só voltando um pouquinho para agravar a situação, aquelas lavouras em condições ruins ou péssimas também pioraram, Vlamir. Passou de 11% na semana passada para 12% nessa semana. Tem mais um fator aí que sinaliza que é a perda de potencial produtivo, né? Tudo que tiver lavoura ruins e péssimas são lavouras que não colhem nem 2.000 quilos por hectare, a menos que 2.000 quilos por hectare são essas áreas. Se a gente comparar, 12% são mais de 4 milhões de hectares que estão em lavouras muito ruins, que vai colher muito pouco. Ou algumas talvez nem colham porque não vai viabilizar a colheita. Muito bem. Agora, isso é fator positivo para preço? Só esses números, Vlamir? Sim, esses fatores já são positivos. O mercado esperava números melhores, então havia uma expectativa de números melhores. Mesmo esperando números melhores e mais altos do que vieram, o mercado ainda trabalhou levemente altista hoje. E esse argumento agora para o pregão noturno e para o pregão de amanhã é um mercado de alta. O mercado tem potencial de trabalhar com 10 pontos de alta, talvez mais, né? Uhum. Agora, Vlamir, por que o mercado vem pressionado nos últimos dias? Hoje deu aquela reaçãozinha, né, de 3 pontinhos, na verdade o mercado esperando pelo relatório, mas o que tem estimulado essa pressão aí nos preços nas últimas sessões, pelo menos? Olha, as últimas sessões foram muito técnicas, então os grandes fundos foram pressionando para baixo, buscando o fundo do poço, acreditando na melhora da qualidade das lavouras e acreditando que o plantio real seria maior que aquele dado do USDA. Eu acredito que agora eles têm que rever as posições, porque o plantio provavelmente vai ser mais próximo da realidade que o USDA mostrou há 2 semanas, e a safra não vai ser mais de 112, 113 milhões aí que eram indicativos anteriores, e ela caminha nessa condição para ficar mais perto de 100 milhões de toneladas, que é muito abaixo do que colheu ano passado, que foi 123,8. E aí essa redução forte da produção, ele vai anular todo aquele estoque gigantesco de passagem que os americanos têm lá, que é quase 30 milhões, né? Então você acha que ainda dá para ter um movimento de recuperação nos preços se os operadores souberem fazer as contas também, né, Vlamir? Exatamente. Vamos ver se o pessoal lá, principalmente de Chicago, os analistas dos grandes fundos, começam a fazer as contas, que nem a gente faz aqui, e olhem que a safra americana já está comprometida e tem perdas, e agora já está em fase de florescimento, já uma parte das áreas, o risco cada dia que passa é maior, e quando deveria estar melhorando a qualidade, ela piorou. Então, pela lógica, é mercado de alta e a soja está muito barata para quem vai comprar, né? Né? E vamos entender a movimentação de hoje em Chicago. Depois de uma semana pressionada, semana passada, né? Essa semana está começando aí com leves altas, mas enfim, com uma indicação diferenciada. Tem motivo, Vlamir? Não, hoje o mercado foi mais técnico, aí já se preparando para o relatório, já alguns desconfiando que realmente a safra americana vai ser menor, os fatores de demanda começando a aparecer um pouco mais, a situação do Brasil já com as exportações bastante aceleradas também já mostrando que no segundo semestre, agora em diante, o Brasil vai ter menos para exportar.
E para os compradores não tem muita saída, vai ter que começar a comprar mais nos Estados Unidos. Então o espaço para eles vai começar a aparecer mais agora em diante. Vai ser mais pressão de compra sobre a soja americana, porque o Brasil já vendeu muito e de agora em diante vai ter pouco para vender. Muito bem. Então temos um viés de alta de preços em Chicago, na sua opinião? Eu acredito que sim, a lógica é essa, os fundamentos são esses. E agora, provavelmente, só o movimento técnico dos grandes fundos, que apostaram muito pesado na baixa, acreditando que o mercado seria de baixa, justamente se apegando somente à guerra comercial entre China e Estados Unidos, e a redução da compra e das compras pequenas chinesas no mercado americano, e eles apostaram tudo na baixa, jogaram muito pesado na baixa nos contratos longos. Então, a parte desses contratos que ainda não que estão em aberto, eles vão começar a exercer prejuízos e começar a verter e apostar um pouquinho mais no lado de cima, né? Então, o mercado ele tem um viés de alta agora justamente nos fundamentos, que é o fundamento básico da oferta americana menor e a demanda ela não cai, né? A demanda mundial ela tá contínua e crescente, né? Muito bem. Agora, e Brasil, Wlamir, o que você tem visto? Como é que foi a segunda-feira de negociação por aqui? Olha, hoje aqui no mercado brasileiro, praticamente tudo parado em função de que amanhã é feriado em São Paulo, e aí já hoje o dólar já se protegeu um pouco em função do feriado, e câmbio em queda mostrou cotações internas aí nos portos mais baixos que na semana passada, e sumiram os vendedores, né? Os compradores queriam levar soja nos portos aí, agora a posição de julho na faixa de R$79, mas não conseguiram ofertas, então o mercado praticamente parado, né? Mas estão tentando botar prêmio aí para tentar vender ou nem isso está acontecendo, Wlamir? Olha, hoje foi um dia que nem isso teve. Hoje foi um dia muito parado. Todo mundo esperando para ver o relatório de final do dia aí de qualidade de lavoura, da safra, e também na expectativa do que vem no relatório de oferta e demanda. Então, um dia mais de proteção, sem vendedores, compradores colocando uma só nominal, que é esse nível que eu citei, né, 79, que os compradores estavam, mas não é o nível real de negócio, e tudo parado, Alex. Foi praticamente parado o mercado. 79 é o quê? A referência de quê? Paranaguá? Paranaguá e Rio Grande estava igual, Santos também. R$79. Abaixo de semana passada que trabalhava acima de 80, Wlamir? Para a posição de julho era 80, Alex, da semana passada. 80, né? E... Agora, esse posicionamento parado do produtor brasileiro preocupa, Wlamir? Não, o produtor já vendeu mais de 70% da safra, ele está numa posição confortável. Agora ele tem menos de 30% para negociar e ele vai negociando aos poucos, dentro de uma expectativa dos momentos de demanda, né? Quando surgir nova pressão de alta, ele volta a negociar e daí ele vai vender aí a hora que ele achar mais interessante, né? Saíram os números das exportações também, né? Que mostram esse ritmo favorável aí para o produtor, Wlamir. Exatamente. O relatório dos embarques hoje da CSEX também veio positivo. Na primeira semana de julho, aí, com mais de 1.758.000 toneladas, a média diária é 351.700 toneladas. O embarque é muito forte ainda nesse mês de julho. No ritmo que está indo, nós vamos aí para números fortíssimos para o embarque. E já estamos com quase 50 milhões de toneladas embarcadas, 48,9 milhões no grão e no complexo soja 58,5 milhões de toneladas. 58,5 contando com a soja que foi esmagada para fazer farelo e óleo, certo? Complexo todo, né? Soja, farelo e óleo 58,5. Né? Uhum. Isso significa mais da metade, então, da produção, Wlamir? Foi de pouco mais de 115 milhões de toneladas, né? Mais de 50% já foi exportado. O que é um bom ritmo, Wlamir, para essa época do ano? Bom ritmo, tá com ritmo acelerado, tá um ritmo forte, sim. Muito bem. E em termos de preços aqui no Brasil, alguma expectativa diferente para o segundo semestre? O que você está vendo aí? Olha, eu acredito que à frente aí, passando julho, agosto, depois de setembro, nós vamos começar a ter um descasamento das cotações internas com as externas, justamente em função da demanda, né? Porque nós continuamos com demanda aquecida interna, setor do farelo e óleo com boa demanda,
e vai ter pouca soja para ser negociada, né? Então, existe um espaço aí para pagar mais na soja para a demanda interna do que na exportação. Até agora, quem está dominando o mercado é a exportação, por isso que a gente sempre comenta somente cotação de porto, nos níveis dos portos que é que está comandando, e depois, para frente, é a indústria que vai atender farelo e óleo, ela vai ter que pagar um pouco mais, senão vai continuar exportando, né, Alex? Então, para ela não... Isso que eu ia perguntar, a demanda de exportação deve continuar, na sua opinião? Deve continuar porque os chineses continuam comprando aqui, porque aqui para eles é mais barato que comprar nos Estados Unidos com a taxa ainda, né? Continua sendo atrativo para eles levar a soja brasileira. É mais barato do que pagar os 25% da taxa, né? Com certeza, fica bem mais em conta para eles. Então, eles tentam rapar o poço aqui, o fundo do poço aqui, e, ao mesmo tempo, gera competição com a indústria. Por isso que você acredita que pode ter preços melhores aí para o produtor, Vlamir? Exatamente, provavelmente a partir de setembro, né? Que ainda julho, agosto ainda vai ser domínio de exportação, né? Muito bom. Bom, tá certo. Análise, então, do Vlamir Brandalize aqui para a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes. Essa semana tem o relatório de oferta e demanda do USDA, né? Você acha que o USDA já vem reajustando alguma coisa aí nesse próximo relatório ou ele ainda vai ser conservador, Vlamir? Olha, o USDA sempre é conservador, mas como ele adiou para trazer um novo relatório, ele deve estar fazendo uma avaliação aí nessa semana, ainda para lançar números mais reais aí dentro do plantio e provavelmente dentro já da uma projeção melhor aí da safra. Eu acredito que o ambiente que está sendo posto na condição da safra americana é para o USDA trazer uma safra menor que 110 milhões de toneladas aí já nesse relatório para essa safra que está no campo deles lá, né? Será que vai ter peito de apresentar esses números? Eu acho que está na hora deles começar a assumir um pouco o risco e vir, né, com os números, né? Como a gente comenta aqui, faz cálculos na condição do ambiente atual, da situação da qualidade das lavouras atual e da indicação de plantio, se mantida essa qualidade da safra, ele escolhe menos de 100 milhões de toneladas, o USDA tem que vir com alguma coisa abaixo de 110, porque é provável que, passando as próximas semanas, vai melhorar a qualidade das lavouras, ela não vai se manter tão ruim que nem está agora. E, para isso, o número do USDA teria que vir um pouco mais dentro de uma realidade que, no momento, ele vindo um pouco abaixo de 100 milhões, 110 milhões, 109, por aí, para a safra, seria um número bem coerente, né? Porque aqueles 112, quase 113 milhões que eles mostraram já em março e depois também foi mantido para frente, ele é um número em cima de uma área de 34,2 milhões de hectares numa condição próxima da normalidade de qualidade de lavoura. Como a qualidade da lavoura está muito ruim e é provável que a área final fique menor do que esse número, a produção também teria que ser menor, né, Luiz? E o poder de recuperação da soja, um tema bastante polêmico que gera bastante discussão. Mesmo que ela se recupere, não dá para recuperar o potencial, é isso? É, exatamente. Ela não vai recuperar tudo o potencial, porque a gente tem que comparar. O ano passado foi um ano excelente para a safra americana. Nessa época estava com 71% das lavouras boas excelentes. Então, para você ter uma safra boa, ela tem que ir bem desde o começo. Não dá para dizer assim, depois ela se recupera e você consegue colher altas produtividades. Ela se recupera e melhora a condição e melhora o potencial do que ela estava, que nem está agora. Que agora ela é uma safra com potencial de colheita de menos de 100 milhões de toneladas. Nessa condição de metade das lavouras está ruim e péssima. E de regular a péssimas. Então a safra está muito ruim. E aí para frente eu acredito que as lavouras vão melhorar de qualidade e quando nós chegar em agosto vai estar com 60% ou mais de 60% de lavouras boas excelentes. Mas mesmo assim é uma safra de menos de 110 milhões de toneladas. Né? Muito bem. Tá aí, então, a análise do Vlamir Brandalize aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Lembrando que o relatório de oferta e demanda deve ser divulgado na próxima quinta-feira, dia 11 de julho. Vamos ficar de olho aí, portanto, nesse relatório, para ver se o USDA vai já trazer alguma alteração nas expectativas, pelo menos, aí, de produção para a próxima safra. Vlamir, obrigado por enquanto. É isso aí, Alex. Vamos continuar torcendo aí que a lavoura americana continue nos piores momentos da história que ela está até agora, né? Até agora não deu conta de melhorar não, hein, Vlamir? Piorou só, né? Está piorando, então, por enquanto está tudo certo. É isso aí.
Abraço, meu amigo, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tá, então, Vlamir Brandalize Consult, conversando com a gente, fazendo as contas, mostrando aí que realmente a gente tem aí um viés positivo para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços? Vamos ver como finalizar as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo. Julho a 8 dólares e 75 cents por bushel, 3 de alta. Agosto, 8,79, 3 de alta também. Setembro, 8 dólares e 85 cents por bushel, subindo os mesmos 3 pontos. E o novembro, 8 dólares e 97 cents por bushel, 3 pontos mais 25 de elevação. Vamos ao milho, que também teve um dia positivo, mas com movimentações diferentes conforme o vencimento. O primeiro vencimento, julho, que na verdade está praticamente encerrado já. 4 dólares e 38 cents por bushel, 4,5 de alta, só está ajustando aí, são os últimos momentos de ajustes para o milho, para o vencimento julho. O setembro, que passa a ser o vencimento de maior liquidez, trabalhou a 4 dólares e 39 cents por bushel, 0,75 de alta. Dezembro, 4,43, 1,5 de alta. O março de 2020, 4 dólares e 50 cents por bushel, subindo 1,5 ponto também. E para finalizar, o trigo, que encerrou no vermelho hoje. Julho, 5 dólares e 16 cents por bushel, 2,5 de queda. Setembro, 5 dólares e 11 cents por bushel, perdeu 4 pontos. Dezembro, 5,22, perdeu 2 pontos mais 75. E o março de 2020, 5 dólares e 35 cents por bushel, uma queda também de 2 pontos. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.